E aí, no tópico lá da aula de hoje, coloquei lá só os 3 conteúdos que a gente tem, né? Porque como semana que vem é a prova, hoje é a última aula antes da semana, como que semana que vem é feriado, recesso, né? Segunda-feira é recesso, terça é feriado. Hoje é a última aula antes da prova aí. Aí mesma coisa, quando é a aula antes da prova no presencial, em épocas normais, a gente acaba passando, fazendo uma revisão aí. Só que como vocês vão ter aí 24 horas, vocês vão poder praticamente consultar sobre a prova aí, daí não vou fazer essa revisão. Vou comentar algumas coisas aqui só, mostrar um pouquinho a apresentação aqui. Vamos lá, colocar para mostrar a tela aqui para vocês. Acho que já está aparecendo aí. Então, a gente viu 3... Faltou um pouquinho para terminar o que estava previsto, né? Como aí nas primeiras aulas lá, que foi aqui online, passava menos conteúdos, fazia vídeos curtos, não deu para passar todo o conteúdo. Se fosse na época normal aí, aulas normais, a gente conseguia ver todo o conteúdo aí. Desse capítulo 1 aí, ó, que a gente conseguiu ver. Até nos slides aí eu deixo em negrito o que a gente vê, né? Porque a parte de segurança lá, por exemplo, que é o 1.6 ali, eu até comentei algumas coisas lá no final de uma aula, só que não vou cobrar em prova esse conteúdo. Porque a gente vai ter um capítulo lá mais para frente que é mais relacionado à segurança. Então, essa parte do 1.6 aí não entra no conteúdo dessa prova, né? Vai lá no 1.1, que fala lá o que é a internet, depois fala lá da borda da internet, que é os elementos, que é os hospedeiros, por exemplo, dispositivo final, né? Computador, notebook, celular e aí por diante. Parte do núcleo da rede, daí a gente já pensaria em roteador, computador. O 1.4 relacionado a atraso, problemas de perder pacotes e a vazão em relação à transmissão de dados, e as camadas do 1.5 aí, por exemplo, né? Tá, de novo, tem um aí. Vou mutar o povo aqui. Cadê? Acho que é esse. Parou. Então, no capítulo 1 é mais esses conteúdos aí. 1.6, que é a parte de segurança, que não entra, e a parte de história também não entra nesse conteúdo aí. Isso do capítulo 1, que é essa introdução. No capítulo 2, que entra falando da parte da camada de aplicação, aí vai até o 2.6, se não me engano. Vou conferir ali. Aí já vai travar o computador aqui, né? Travou mesmo. Será? Estão ouvindo aí ainda ou travou? Vamos ver se travou esse daqui. Está ouvindo de boa. É o PowerPoint aqui então, que não carrega mesmo. Mas enquanto isso lá, ó, tinha comentado na aula de ontem lá de IA que vocês vão ter uma prova valendo 5. Aqui? Não. Uma prova valendo 5, 2,5 pontos da EP, antes era 2 pontos, só subiu para 2,5, e 2,5 é de atividades no fórum, né? Então, da aula de hoje, que é o que vai valer como exercício aí desses 2,5 pontos. Só voltando, capítulo 2, a gente viu até a parte de aplicação peer-to-peer, né, que é o 2.6. Primeiro ela fala princípios de aplicação de rede, que é basicamente você quer comunicar 2 processos, né? Quando fala de rede, você está comunicando um processo aqui, que está rodando nesse computador, com um processo que está rodando no computador de vocês. Então, isso daí é a comunicação que a gente tem em rede. Quando você vai acessar um site, você está fazendo esse tipo de comunicação.
Aí fala da Web HTTP, que é o protocolo, um dos mais utilizados aí pensando na camada de aplicação, né? Protocolo para transmissão de dados aí de páginas. Depois entram os outros 3 protocolos ali, né? Que é o FTP, protocolo para transmissão de dados, o protocolo do correio eletrônico, né? Que aí dentro do protocolo de correio eletrônico você tem vários modos de fazer o acesso ao correio, que é o SMTP, o POP, IMAP e aí por diante. E DNS, né, que é a tradução do nome do endereço para o IP que você quer acessar. E depois o peer-to-peer, também, que é um protocolo aí da camada de aplicação. E o capítulo 3, que aí esse que a gente, se a gente tivesse com aulas normais aí, a gente teria terminado isso daqui. Então, do 3, a gente só viu esse lado aqui, ó. E ainda nesse 3.4, a gente viu metade dele. Né? O que é esse 3.4? 3.4 falava da transferência confiável de dados. Né? Vou até achar no slide aqui onde fala disso daí. Então, o 3.4 é a hora que a gente começou a falar sobre isso daqui, ó, que é como que é feita essa transmissão confiável de dados, pensando aqui na camada de transporte, que é o que a gente está nesse pedaço aqui, como que é feita essa transmissão confiável em cima de um canal que não é confiável, que aí aqui seria a camada de rede, por exemplo. Então, nesse tópico 3.4, ele fala sobre essa transferência confiável de dados. E que a gente começou a falar? A gente começou a falar de como é feito isso daí por meio dessas representações em diagrama de estados, né? Daí foi o RDT, que é de Reliable Data Transfer, foi construindo isso daí incrementalmente, como se fosse. Nesse 1.0, eu considero que não vai ter problemas na transmissão dos bits, não vou perder pacotes, né? Se eu considero que não vou perder esses pacotes, você tem um modelo desse tipo aqui. A hora que você falar, já posso perder pacotes, você precisa melhorar o seu modelo para conseguir fazer essa transferência confiável de dados. Aí você tem o funcionamento desses novos modelos, nesse caso aqui o 2.0. Aí depois tem outro 2.1 até chegar no 3.0, né? E é o último modelo aqui. Só que esses modelos aqui ainda, ele tem, deixa eu achar onde que ele fala isso daqui. Tem um lugar que ele fala aqui, ó, pare e espere, né? Porque esses modelos que a gente viu aqui, que é o RDT aí 1.0, 2.0 e aí por diante, eles consideram que a troca de mensagens vai usar essa ideia de um protocolo pare e espere, que é eu envio um pacote, quando eu receber a confirmação que esse pacote foi enviado, eu envio um novo. É como se eu só vou enviar um pacote por vez, né? Só que, lógico que o que a gente faz o que a gente trabalha na internet hoje em dia não é algo desse tipo. Porque eu consigo mandar mais de um pacote ao mesmo tempo e gerenciar todas essas transmissões desses pacotes ao longo do tempo. Então, essa ideia desses primeiros protocolos que a gente viu, que é até, se eu for pegar um slide, até esse daqui, ó, é o slide 40 aí que está marcado, que foi o que a gente viu. Quando ele fala aqui protocolo com paralelismo, aqui que a gente tinha parado, né? Então, daqui para frente, nesse conjunto de slide aqui, não vai cair, né? Então, cuidado aí, por esse 3.4 é até metade dele, né? Então, o 3.4 primeiro fala desses protocolo pare e espere, que é quando eu envio um pacote por vez, no 3.4, depois ele entra no paralelismo, que é enviar vários pacotes ao mesmo tempo. Então, a gente viu metade desse 3.4 aqui, ó, né? Esses protocolos com paralelismo não vai cair. E esse, mas só para adiantar, esses protocolos com paralelismo é aquele o CCS Animation, aquelas animações que a gente viu aqui, ó. Eu mostrei relacionando, explicando alguns conceitos, mas faltou ver 2 protocolos, e esses 2 protocolos aqui usam paralelismo, ou seja, ele pensa na ideia que você vai enviar vários pacotes ao mesmo tempo, né? Por isso que a hora que você dá um start aqui, ele está enviando 5 pacotes ao mesmo tempo. E ele faz a gerência desses pacotes para garantir que a entrega vai ser feita de forma correta. Então, no 3.4,
A gente viu até metade nele, a gente viu só os protocolos para espere. Aí, só voltando, 3.1 é o que eu disponibilizo na camada de transporte, multiplexação e demultiplexação, entrega e coleta dos pacotes no socket correto, e o transporte não orientado, né, que é o UDP, que como que é feita a transmissão aí no UDP. Né? E o 3.4 dessa transferência confiável de dados, que é relacionado ao TCP, certo? Aí, eu coloquei lá de exercício. Então, coloquei lá de exercício, mesma coisa de A, um do Socrative lá que já dá para fazer, que tem acho que 14 questões, se não me engano, aí na aula de hoje. Entregar esse Socrative, um ponto para isso daí, e um e-mail para entrega no estúdio. Aí esse do estúdio eu coloquei 3 perguntas. Três perguntas para resolver. Não, 4 perguntas, né? Acho que é 4. 4 perguntas. Uma do capítulo 1, capítulo 2 e 2 do 3. Né? Então, no capítulo 1 aqui, uma pergunta, né? Explicando a vantagem de uma rede, comutação de circuito e comutação de pacotes, e dentro da comutação de circuitos, vantagem dessa daqui para essa daqui, TDM e FDM. Capítulo 2, que é da camada de aplicação, um exemplo aqui, falando para fazer representação gráfica de uma troca de mensagens aí. E da camada do capítulo 3, aí perguntando por que voz e vídeo vai usar o DP, né, e não o TCP. E se é possível fazer a transferência confiável de dados, que foi esse último tópico aí que a gente viu, usando o UDP. Essa transferência confiável de dados é o 3.4 que eu estava falando ali. Aqui ele está perguntando se é possível fazer usando o UDP. Né? Aí explicar e justificar em ambos os casos. Né? 4 perguntas aí. Esse daqui, 2 dias para entregar isso daí. Então vai fechar na quinta-feira, 11h59. Certo? Aqui, vou fechar. Aí, como até tem bastante pergunta lá, ó, o povo já respondendo aí, ó, se tiver dúvida, pode perguntar agora aí, mais fácil agora. Se não, é para vocês fazerem mais a tarefa mesmo de adiantar esse exercício aí do Socrates, do fórum aí. Certo? Alguma dúvida? Vai ter dúvida só na hora que pegar a prova, né? Ainda mais agora fazendo a prova em casa aí. Mas lembrando que esse daqui não é porque você está fazendo essa tarefa em casa que você pega duas respostas igualzinhas, é cópia. Né? Se fosse aqui não é uma pergunta, por exemplo, que é conceitual. Uma pergunta conceitual você pode até ter alguma coisa similar, alguma coisa parecida, mas uma pergunta que é para você falar, explicar alguma coisa, você não vai ter uma explicação do mesmo jeito que outra pessoa, certo? Então, isso daí é questão individual. E coloca um nome aqui na hora de responder isso daí, né? Posta lá o PDF no fórum, ou até o doc mesmo, tanto faz. Coloca o nome e RA aqui em cima só. Alguma coisa? Alguma dúvida? Professor, quanto às atividades de tópicos de ontem que a gente fez do Socrative lá para tópicos, você consegue passar o gabarito daqueles Sim. perguntas? Sim. Fazendo favor? Depois o Socrative ele gera uma resposta correta, lá dá para fazer isso. Aí eu vou fazer isso daí, depois eu posto lá no da aula de ontem, tá? Então eu posto como resposta lá, anexo a resposta lá. Beleza. Só a resposta daí que você extrai ou... Não, acho que não lembro como que ele extrai, mas eu consigo dar um jeito lá e colocar a resposta certinho lá. Não, tranquilo. Beleza. Valeu. Mais alguma? Alguma coisa aí? Vou parar isso daqui. Então, só vou finalizar a gravação aqui, pouquinha coisa hoje.
É,